Josué, capítulo 18. Josué, capítulo 18. E o título da nossa meditação aqui também é homenagem ao pastor Silas, para frente. Amém, queridos? Para frente é o título da mensagem. Para frente. Discipulado sem displicência. Amém, queridos? Para frente. Discipulado sem displicência. Josué 18 diz assim, palavra de Deus: toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então, Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Senhor, a tua palavra. E nós pedimos nesse momento, ó Deus, que a semente da tua palavra frutifique em nossos corações, que ela transforme a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, Senhor, gere frutos abençoados. Nós clamamos ao Senhor pela tua misericórdia, oramos no nome de Jesus, e a igreja diz amém e amém. A negligência é terrível na vida de qualquer pessoa, tanto por razões naturais, e para nós que cremos na palavra, por razões espirituais. As razões naturais, qualquer pessoa entende. Uma pessoa negligente é um péssimo funcionário, ele vai ser remunerado de um modo pior. Uma pessoa negligente perde os amigos, não liga para ninguém, não se importa com ninguém, não se interessa com ninguém, não tem carinho com ninguém. Os amigos deixam essa pessoa para trás, ele é negligente com os relacionamentos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, que por causa de mãos negligentes, o teto tem goteira, e por causa disso, a casa desaba. A negligência. A pessoa não conserta uma goteira, e aquela goteira vai ampliando, ampliando, e a mão preguiçosa, e a goteira ampliando, uma infiltração no teto, derruba a casa, por causa da negligência. Então a negligência, ela é algo terrível do ponto de vista natural, mas a Bíblia diz que a negligência, para nós que cremos no Senhor, quantos creem no Senhor? Para nós que cremos no Senhor, além de ser algo inadequado, é um pecado. Quando Deus pede de nós algo, e nós não cumprimos a vontade de Deus, Tiago capítulo 4 diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Ele tem um dever e ele não cumpre o dever, ele está cometendo pecado. Então o pecado na Bíblia é tanto por comissão, quando eu faço algo que a Bíblia diz que eu não devo fazer, que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu faço algo contrário à vontade de Deus, mas a Bíblia fala que eu também peco quando eu deixo de fazer algo que Deus mandou eu fazer. Queridos, esse é um dos textos bíblicos mais pedagógicos, mais didáticos, que nos ensinam a importância de nós não sermos negligentes e obedecermos a palavra de Deus. Aqui está a nação de Israel, toda a comunidade de Israel. A Israel é o povo de Deus, 12 tribos. E aqui está Josué, o líder escolhido por Deus para o povo. Josué
foi o sucessor de Moisés. Josué, o nome dele era Oséias, você sabia disso? Oséias, filho de Num, Números 13, verso 16. E Moisés mudou o nome dele para Josué. Ele se chamava Oséias, aí agora ele se chama Josué, que significa a salvação vem de Deus. A salvação vem do Senhor, é o mesmo nome, Jesus. Jesus é o nome Josué em grego, significa do Senhor vem a nossa salvação. A nação de Israel, as 12 tribos, Josué, o líder escolhido por Deus, e Josué recebeu uma missão, no capítulo 1, verso 11. Qual foi a missão que Deus deu a Josué? Conquistar e tomar posse da terra prometida, que Deus estava dando para o povo dele. O próprio Deus de Israel deu para eles, mas agora a missão deles era conquistar essa terra. E meus irmãos, o texto diz, a terra foi dominada por eles, final do verso 1. Eles agora tinham então conquistado a terra. A terra já tinha sido dominada por eles, está escrito aqui na Bíblia. Mas havia um conjunto de tribos que permanecia o quê? Negligente. E Deus tinha mandado cada tribo tomar posse da sua parte da terra. Mas nós estamos lendo que Josué, que já estava velho, porque Josué, ele está velho desde o capítulo 13, meus irmãos. Olha o capítulo 13, verso 1, diz assim: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor disse, você já está velho. Então, desde o capítulo 13, Josué já estava com idade avançada. Imagina no capítulo 18 então. E Josué então já estava então idoso. Josué estava em idade avançada, ele era um velhinho. E ele estava triste, porque Deus deu uma missão para ele, não foi? Conquistar a terra. E ele olhava algumas tribos que estavam dispersas, preguiçosas, negligentes. Então Josué, um servo de Deus, verso 3, ele se levantou e disse aos israelitas, até quando? Até quando vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? E Josué colocou um desafio diante dele, é o mesmo desafio de Deus hoje, para mim e para você. Até quando nós vamos ser preguiçosos com aquilo que Deus já falou na nossa vida, meus irmãos? Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha e pela sua salvação. Nós temos uma vida de bênçãos apresentada e oferecida em Cristo Jesus. Por que você ainda vive uma vida amaldiçoada então? Por que o seu casamento ainda é uma maldição então? Foi dito aqui agora pelo pastor Silas. O casamento é uma bênção de Deus. Então por que a tua vida é um tormento? Por que a tua vida é perturbada? Por que você ainda é uma pessoa perturbada? Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Jesus não tem muita bênção, Ele tem todas as bênçãos que nós precisamos, meus irmãos. Tudo que você precisa está em Cristo. Por isso que Colossenses diz, meus irmãos, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, porque está nele. Então por que você está sendo negligente? Por que nós ainda às vezes vivemos vidas? Queridos, eu não estou falando aqui de um dia triste, todos nós temos dia triste, há tempo de sorrir e há tempo de chorar, a Bíblia não diz, tem uns dias tristes, e existe o dia de celebração, mas existe o dia de lamento.
Não tem um livro na Bíblia? Lamentações do profeta Jeremias. Há tempo de lamentar. Jesus não chorou? Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus chorou no Getsêmani. Jesus chorou quando viu a incredulidade de Jerusalém. Então há tempo de chorar. Existem os momentos de desafio. Agora isso é diferente da tua vida ser uma maldição. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Tem uma história muito conhecida. Eu ouvi menino na igreja, criança na igreja. O pastor contou a história de navegadores que estavam no Oceano Atlântico e a embarcação, na época das grandes navegações, esse navio foi destruído parcialmente numa tempestade. E aquele barco ficou então à deriva, e as pessoas que estavam lá, a tripulação começou a morrer de fome e sede, principalmente de sede. 3 dias já estavam todos desidratados. E eles estavam então morrendo de sede. De repente, eles enxergaram outro navio vindo na direção deles. E falaram, é a nossa salvação, a gente está morrendo de sede aqui. Eles começaram a gritar. Eles começaram a gritar para o outro navio, ei, socorro, ajuda, socorro, socorro, socorro. Eles começaram a gritar, a levantar as bandeiras, pedindo misericórdia, gritando para o outro barco. E o outro barco aproximou deles. Quando o outro barco começou a aproximar deles, eles perguntaram, o que foi? O que está acontecendo aí? E eles dizem do lado de cá, a gente está morrendo de sede, água, nós estamos morrendo de sede. O outro barco começou a dar gargalhada, eles começaram a rir. Estão com sede, vocês são muito engraçados, né? Que piada boa, mas como piada, nós estamos morrendo de sede. Quanto mais eles falavam que estava com sede, mais o outro barco dava gargalhada. Aí quando emparelharam as duas embarcações, aí eles chegaram, né? Por que vocês estão rindo? Vocês estão ficando doidos? Aqui é o rio Amazonas. Aqui é a foz do rio Amazonas. Aqui é água doce. Vocês estão com algum problema? Vocês estão morrendo de sede em cima do maior rio do mundo. Queridos, é uma das glórias do Brasil também. O maior rio da terra é brasileiro. Louvado seja Deus pela nossa nação. Amém, queridos? Vocês estão rindo? Quem já foi lá no rio Amazonas sabe como é que é. Você olha assim, não tem fim. Você pensa que é o mar, só que é água doce. E aí eles começam a pular na água para tomar aquela água. É a minha, é a sua vida. Quando nós temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus. Está consumado, Jesus diz, não falta nada. O que nós precisávamos, Ele nos disponibiliza na cruz. Louvado seja Deus, amém, queridos? Quero deixar então 3 aplicações pastorais para as nossas vidas. 3 aplicações em frente. 3 aplicações para que tenhamos então um semestre abençoado na presença de Deus. Uma conclusão de ano próspera, abençoada, cheia do Espírito Santo. Quantos recebem essa palavra? Um final de ano agora abençoado. Um segundo semestre vai ser uma bênção. Amanhã tem ceia. E esse semestre, eu profetizo, eu clamo, eu peço a misericórdia de Deus, vai ser um semestre de bênçãos nas nossas vidas. Agora, para isso, nós temos que seguir em frente. Para isso, não adianta ter as promessas de Deus e ficar parado. Então, 3 aplicações aqui nesse texto, para mim e para a sua vida, em frente. Primeiro lugar, em frente, não delegue o indelegável. Não delegue o indelegável. Cada tribo tinha a responsabilidade de conquistar a sua parte e de organizar a sua parte. Eram 12 tribos, a não ser os levitas, que ficavam espalhados em todas as tribos. A porção deles era o altar do Senhor. Então Deus falou uma orientação específica. Só que aí a tribo de José foi dividida em Manassés e Efraim, e aí eram 12 tribos da mesma maneira. E cada uma das 12 tribos tinha a sua responsabilidade. Assim é comigo e com você, meu irmão. Cada um de nós tem a sua responsabilidade diante de Deus. Não adianta você ter uma dependência excessiva do pastor.
Não adianta você ter uma dependência excessiva dos outros, da liderança. O filho que vive dependendo da mãe, o filho que vive dependendo do pai. O menino tem 32 anos de idade, acorda 1h30 da tarde e fala: mãe, traz o Nescau, pelo amor de Deus, meus irmãos. Traz o Quick de morango, está endemoniada essa pessoa. Então, as tribos tinham, cada uma, a sua responsabilidade. E Josué falou: vocês estão ficando doidos, gente? O que vocês estão fazendo morando na tribo do outro? Até quando vocês vão ficar dormindo, se a terra de vocês está lá? Para vocês terem o espaço de vocês, para os filhos de vocês brincarem, para os filhos de vocês desenvolverem, crescerem. O que vocês estão fazendo aqui? O que a Bíblia está ensinando? Que tem coisa na nossa vida, meus irmãos, que é nossa responsabilidade. E você tem que assumir suas responsabilidades, em frente às suas responsabilidades. É legal que fica duplo sentido, né? É em frente, de ir para frente, de em frente, de enfrentar, louvado seja Deus, está vendo? 2 em frente numa frase só. É em frente, meus irmãos. Então, Deus, Ele está falando isso, meu sogro, Roberto, falou, um servo de Deus. Roberto falou comigo algo que eu não esqueci. Ele falou comigo assim: servo de Deus, Davi, sabe uma coisa que eu aprendi décadas orando, décadas servindo a Deus? Falei: diz, meu sogro. Ele falou: eu aprendi que aquela oração que eu mesmo faço, ela é muito mais forte na minha vida real do que a oração que eu fico o tempo inteiro pedindo para os outros fazer. Ele falou isso comigo. Ele falou: eu comecei a reparar, Davi, tem 6 décadas que eu sirvo a Deus, que eu oro, e em 60 anos servindo a Deus, sabe uma coisa que eu aprendi? Que é uma bênção nós abrirmos o nosso coração, pedir para alguém orar por nós, amém, queridos? A Bíblia fala: orai uns pelos outros, intercessão. Mas ele falou assim: eu aprendi que quanto mais eu comecei a orar, eu, como homem de Deus, o dia que eu entendi que eu tinha que falar assim: eu quero ser um homem de Deus, eu vou ser o primeiro a orar pela minha família, começou a mudar as coisas na minha casa, e me tornei um homem próspero, me tornei um homem, tenho 2 filhas abençoadas, uma é abençoada, casou comigo, a Natália, louvado seja Deus, meus netos, e ele me falou isso, eu nunca esqueci isso, a oração que você mesmo faz, Deus, Ele escuta as nossas orações. Agora tem gente terceirizando a vida de oração. Tem gente, o outro tem que fazer. A outra faz o negócio. É igual a criança que chegou em casa: ô pai, o que foi, filha? A professora me puniu por uma coisa que eu não fiz. Meu, o que você não fez? O dever, papai, eu não fiz a lição. Mas não tem o que fazer, ué. Mas aí isso era a tua obrigação de ter feito. Então tem pessoas que ficam reclamando de coisas que a obrigação é sua de fazer. É o homem que falava assim com Deus: Deus, essas crianças abandonadas, Deus, você não faz nada, Deus, você não faz nada. Aí Deus falou para ele: eu fiz você. Você vai ser a resposta minha na vida dessas crianças. Você vai ser a resposta nisso que você está vendo de errado. Isso é um princípio bíblico para a nossa vida, meus irmãos. Antes de você ficar reclamando, o que você está fazendo para contribuir? Qual que é o problema de muitas pessoas? Você é bom para viver a vida dos outros, você só não sabe viver a tua vida. Você sabe educar os filhos do pastor, agora o seu filho é que você não sabe educar. Você tem todos os conselhos, o que o outro faz com o dinheiro dele. Agora, você só não sabe trabalhar, você gosta de ficar sentado, vem a minha comida, pedindo iFood, está endemoniado, meus irmãos. Não adianta, não tem o que fazer, A pessoa fica parada em casa, é igual o cara que me falou um dia assim: pastor, eu só não morro de preguiça porque eu tenho preguiça de morrer. Eu falei assim: eu tenho preguiça de você, meu irmão, pelo amor de Deus, você já está morto há muito tempo. Esqueceram de te enterrar, Silas. Esqueceram. Por quê? A pessoa não assume a responsabilidade dela. Então, meus irmãos, é o que Josué está falando com o povo. Olha, se vocês lerem depois o final do capítulo, as tribos que estavam lá dormindo tiveram que se organizar. Cada uma pegou 3 homens. O que esses homens estavam fazendo, gente? O que esses homens estavam fazendo? Cadê os homens de Deus? O que eles estavam fazendo? Em vez de cuidar dos próprios filhos, assumirem suas responsabilidades, vivendo às custas das outras tribos, atrapalhando as outras tribos. Olha como que é irracional. Essas tribos nem usufruíam do que Deus tinha para elas e ainda atrapalhavam os irmãos. Olha como que é um negócio irracional quando você não vai para frente.
Olha como é um negócio que não é o projeto de Deus na nossa vida, quando você não avança, quando você diz, não, eu vou assumir as minhas responsabilidades, vou parar de cobrar do outro o que Deus mandou eu fazer. A minha responsabilidade como mãe, como pai, como filho, como filha, como cidadão. Teve uma mãe que um dia falou assim comigo, na igreja Batista de Getsemane, acabou o culto assim, eu desci a escada assim, pastor Davi, por favor. Eu falei, pois não, irmã, o meu filho, pastor, eu já fiz de tudo para o meu filho converter, agora só falta orar. Eu falei, irmã, qual que é o problema da irmã? Como que a irmã fez tudo, mas não orou, irmã? Está tudo de ponta cabeça, irmã. Percebe? Tem pessoas colocando na vida dos outros. Não, o outro que tem que orar pelo meu filho, não sou eu que tenho que orar pelo meu filho. Não sou eu que tenho que... Você não só tem que orar pelo filho, mas a Bíblia ensina você a ensinar no caminho, andando com o teu filho. Você tem que ensinar o teu filho a orar, não só orar por ele, mas ensinar o filho a orar. Eu tenho uma menina de 8 anos, a Maria. A Maria, 8 aninhos de idade. Sabe o que eu estou fazendo com ela agora? Além de ler a Bíblia com ela toda noite, eu deito na cama e leio ali a Bíblia para ela. Eu ajoelho do lado dela, ajoelho aqui. Ela ajoelha do meu lado. Agora eu vou te ensinar a orar. Vamos orar agradecendo. Agradece aí. Obrigado, Senhor. Súplica. Agora você vai pedir uma coisa para você dentro da palavra. Pede uma. A Bíblia ensina vocês pedem e não recebem, não é porque Deus não quer dar, é porque vocês pedem pelos motivos errados. Então você tem que pedir para você pelos motivos abençoados. Pede sabedoria a Deus. Pede para ser cheio do Espírito Santo. Jesus falou assim: se os pais da terra sabem dar presente para os teus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que os pedirem. Tiago capítulo 1, peça sabedoria a Deus, você que não tem, então súplica, pede alguma coisa aí. Não é para ficar pedindo presente, não. Não é para ficar pedindo a moeba, massinha. Não, Maria, pede uma bênção de Deus. Filha, agora nós vamos interceder. Agora pega aí, anota o nome das suas amiguinhas, aí você vai orar por elas. Aí ensinei a minha filha a interceder. O que é intercessão? Então, meus irmãos, isso é responsabilidade minha como pai. Depois não adianta ficar achando ruim, não adianta ficar reclamando, querendo sempre culpar o outro. Você percebe? A pessoa irresponsável é sempre outro que é culpado, ele nunca tem culpa de nada. A pessoa irresponsável é egoísta, ela sempre acha que ela pode fazer melhor que o outro. Ela sempre olha, eu faria melhor, aí não faz nada, você olha para a pessoa está lá parada, morando na tribo do outro. Abre assim a sua mão, primeira oração. Deus, nós queremos assumir nossas responsabilidades, em nome de Jesus. A nossa primeira oração de aplicação nessa mensagem, ó Deus, é que nós não sejamos, ó Deus, negligentes, e que nós não venhamos delegar aquilo que é indelegável, que possamos assumir as nossas responsabilidades para frente, nesse semestre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá uma glória a Deus aí, a Devec Taquara. Segundo lugar, segunda aplicação, para frente, não indefina o que é definido. Não indefina o que é definido. Eles tinham que fazer um mapa, desenhar o mapa, dividir o mapa, sortear na presença de Deus e ver, cada um ia ficar numa fronteira. É tudo organizado com Deus, meus irmãos. Primeira página da Bíblia é Deus organizando as coisas. Haja luz e houve luz. Dia, noite, e Deus vai sistematizando o caos, porque a terra era sem forma e vazia. Mas quando Deus, meus irmãos, começa a trabalhar, Ele começa a colocar tudo em ordem, amém, queridos? Tudo em ordem. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, a vida da pessoa entra em ordem. O endemoniado gadareno, urrando no sepulcro, agressivo, um homem violento, um homem sujo, imundo. Aí Cristo passou pelo caminho dele. Ele foi liberto daqueles demônios. E ele estava assentado, vestido em perfeito juízo. Jesus chega, fala com os discípulos, organiza o povo, manda o povo sentar organizado, em grupos. E aí organizou, e aí o milagre veio, meus irmãos. Então quando Deus chega, vem a ordem. A palavra de Deus, meus irmãos, é clara. O que de Deus pode ser conhecido, Ele revelou a nós.
conforme o amor, a misericórdia, a glória e o propósito dele. E ele colocou muito claro para nós. Então, as tribos tinham um dever de limitar. Se Deus mandou limitar, é que eles tinham que limitar. Aqui é o lugar que vai ficar. Mas eles estavam o quê? Além de estar delegando para os outros, não assumindo a responsabilidade. Segundo, eles estavam indefinindo o que Deus tinha definido. Queridos, no mundo espiritual não existe neutralidade. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode, é uma impossibilidade espiritual. Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como a pessoa ser amiga do mundo e amiga de Deus. Ela não pode servir a Belial e servir a Cristo ao mesmo tempo, é impossível. Então, Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Não tem como, está definido. Deus diz, Deus explica, Deus apresenta, Deus motiva o teu povo, mas Ele define as coisas. Então por que você está indefinindo as coisas? Por que você é negligente? Comece a indefinir, colocar uma neblina onde Deus falou claramente. Queridos, existem coisas na nossa vida que nós não sabemos. Existem coisas na nossa vida, por exemplo, o futuro. Tiago 4 diz assim: olha, você nunca fala com arrogância, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Você tem que falar assim: se Deus quiser, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Quer dizer, o errado não é fazer plano, o errado é fazer plano sem Deus. Escreve o plano a lápis, que a borracha está na mão de Deus, amém, queridos? Então, por exemplo, o futuro, nós temos que planejar. Jesus falou assim: eu sei de onde vim e para onde vou. Você perguntava para Jesus: Jesus, e aí, o que você está fazendo aqui? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, o que você veio fazer aqui no mundo? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus, o que você está fazendo andando aqui em Nazaré? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele dava respostas diretas, meus irmãos. Jesus, qual que é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, não comece trazer as incertezas legítimas da vida para aquilo que Deus não autoriza você colocar neblina, amém, queridos? As nossas convicções espirituais estão na palavra. Por isso que Jó pode dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não diz eu acho que o meu Redentor vive, eu estou pensando aqui que ele vive. Não, eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo fala assim: eu sei em quem tenho crido, não me vergonho do Evangelho. É a palavra de Deus, é o poder de Deus para aquele que crê. Agora tem pessoas que começam a colocar um monte de neblina, um monte de coisa. Então tem perguntas que você tem que saber responder. Quem é teu Deus? Você tem que saber responder. Quem é teu Deus? Quem é o teu Senhor? Quem manda na tua vida? É o dinheiro ou é Jesus Cristo de Nazaré? É a aprovação dos homens ou é Jesus? É o poder da terra? É o like? Ou é Cristo Jesus? Quem é o Senhor da tua vida? É a tua esposa ou é Jesus? É o teu marido ou é Jesus? Porque Jesus Cristo disse assim: aquele que não me amar mais do que ama o pai, a mãe, a mulher, o marido, o filho, a filha, o irmão, a irmã, não é digno de mim. Jesus não tem rival, o nosso amor para Ele é único. E quanto mais você amar a Deus, mais você vai amar de verdade a sua família. A família não tem que ser idolatrada, Deus tem que ser adorado e a família tem que ser amada conforme a palavra de Deus. Então, meus irmãos, você não pode definir quem é o teu cônjuge. Então o homem tem que falar: a minha esposa é essa, é a Natália que é a minha mulher. Quem é teu marido? A mulher, esse é meu marido. Então por que você está aí de conversinha com quem não é a tua mulher? Você tem uma esposa, não é? Não, é que eu tenho umas esposas. Não tem umas, é uma mulher. Então, é Bíblia.
ou vamos levar a Bíblia a sério totalmente, ou então não tem o que ser igreja. Então, amém, queridos? Então você tem que saber responder, qual que é o teu talento? Porque Jesus diz na parábola dos talentos que Ele vai pedir conta do talento que Ele te deu. Agora, você tem 200 anos na igreja e não sabe qual que é o teu talento? A Bíblia fala que todo cristão tem pelo menos um dom espiritual que Deus deu para ele. E você tem a responsabilidade de colocar o teu dom espiritual a serviço do corpo de Cristo, para a glória de Deus. E a Bíblia diz que aquele que enterra, sepulta o talento que era para plantar, para multiplicar, o Senhor vai falar assim: servo mau e negligente, lança fora o servo inútil nas trevas com ranger de dentes. Por quê? Porque eu dei um talento para ele e ele enterrou o talento que eu dei. Ao invés de multiplicar, deu para o outro 2, ele multiplicou 2. Deu para o outro 5, se tornaram 10. Então qual que é o teu talento? Você tem que saber qual que é o teu talento. Qual que é o teu fardo? Jesus coloca um fardo suave sobre nós, mas nós temos o fardo de Cristo. Nós temos a nossa responsabilidade. Paulo ensina Tito assim: olha, a igreja não pode ficar sobrecarregada cuidando das viúvas. Ensine, Tito, cada família a sustentar as viúvas da própria casa, para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja, ela ama as pessoas, ela é a força no planeta Terra que mais ajuda com assistência social, mas a tarefa da igreja é a glória de Deus, é pregar o evangelho, é a ceia. Então abra assim sua mão, a segunda oração. Deus, coloca clareza nas nossas vidas em nome de Jesus. Se tem alguém aqui perdido, sem entender o que tem que fazer, decisões que precisam tomar, clareia, dá discernimento para os teus filhos essa semana, Deus. Através de bons conselhos de pessoas de Deus, através da palavra, através das orações. Querido, às vezes uma frase aqui, Deus vai cultivar ela aí na tua semana com o Espírito Santo dele. Traz resposta para os teus filhos, nós pedimos em nome de Jesus, amém, queridos? E em último lugar, para frente, não adie o que é para fazer hoje, porque Josué fala assim: até quando? Até quando vocês vão demorar? Até que dia? Já era para estar na terra há muito tempo, eu já estou idoso e vocês ainda não tomaram a terra de vocês. Até quando? Então, queridos, o que Deus quer que você faça nesse semestre para a glória dele? O que você já sabe que você tem que fazer, que você está enrolando? Nós acabamos de orar para Deus dar clareza de projetos, de decisões, amém? Você crê que Deus pode responder? Eu creio que Deus responde. Nós acabamos, mas agora, e o que Deus já falou que você está enrolando? O que Deus já falou que você tanto demora, meus amados irmãos? Até quando? Pessoas que poderiam hoje ser uma grande bênção, poderiam estar intercedendo por almas, poderiam ser cheios do Espírito Santo, poderiam estar sendo poderosamente usada por Deus, mas infelizmente estão com o pecado da procrastinação, adiando. Antes de encerrar, olha o exemplo das filhas de Zelofeade, em Josué 17, verso 3, no capítulo anterior. Olha que mulheres de Deus, e nós vamos orar encerrando. Essas mulheres esperaram, e não entregaram a terra delas. Elas foram lá pedir a terra delas. Não vamos esperar mais, porque Deus mandou dar a terra para nós. O que vocês não deram a terra ainda? Elas não adiaram. Capítulo 17, verso 3. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Isso aconteceu, meus irmãos, lá em Números 27. Números 27. Moisés deu uma terra para eles. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem de Deus.
A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. E elas foram então lá, meus irmãos, e reivindicaram aquilo que Deus já tinha dado a elas. Quem quer tomar posse da terra que Deus te deu? Essa é a mensagem dessa noite. Tome posse do que Deus já te deu, das bênçãos que estão em Cristo Jesus. Abra as mãos para a nossa terceira e última oração e receba essas palavras. São momentos onde a palavra de Deus pergunta para nós: até quando nós vamos enrolar? Olha só, 1 Reis 18, 21. Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Até quando? Provérbios capítulo 1, verso 22. Até quando vocês vão se contentar com a sua inexperiência? Até quando? Êxodo 10, verso 3. Até quando você vai se recusar a humilhar perante mim? Até quando você vai ser orgulhoso diante de Deus? Números 14, 11. Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando? Até quando recusará crer em mim? E hoje nós acabamos de ler: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Deus, nós oramos para encerrar as aplicações, ó Deus, dessa reflexão. Coloca um ânimo novo em cada um de nós. Se tem alguém enfraquecido, alguém triste, que a força sobrenatural do Teu Espírito Santo nos alcance, ó Deus. Até os jovens ficam cansados, até os jovens ficam exaustos, tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Renova quem está abatido, Deus. Renova quem está cansado de um semestre atribulado, de um semestre desafiador no nosso país. Mas o Senhor diz na Tua palavra que nós não podemos retroceder. Para frente, para frente. A igreja está em marcha, para frente. Caminhando, caminhando, caminhando. Amanhã, dia de ceia, para frente. Porque cada vez que nós ceiamos, nós anunciamos para frente. Nós anunciamos que o Senhor voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Para frente, igreja. Avante. Avante na oração, avante na evangelização, avante buscando a presença de Deus, o Espírito Santo, pedindo perdão. Avante no amor, avante na graça, crescer na graça, no conhecimento. Avante com filhos abençoados, avante, netos abençoados, netinhas abençoadas. Avante, guardando a palavra de Deus. Avante, para frente, meus irmãos. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão.